E aí, pessoal? Tudo bem? Boa noite. Duda Chacon, Raquel, Caio, Neide, Laisa, Isabela. Boa noite, pessoal. Então, assim, primeira coisa, né, que a gente queria interagir aqui um pouquinho mais com vocês na internet é para passar informações. Informações sempre baseado em ciência, né? Isso é bem importante. Vou pedir para vocês aí tentar desligar a televisão, né? Desliga, deixa o celular aí de lado, quem não está no celular, quem está no computador, para a gente focar um pouco mais, né? Imagina que esse ambiente online, se você não tiver focado, você acaba se dispersando dentro da sua casa. Então, o ideal é que você aproveite esse ambiente online para que você possa, de alguma maneira, levar esse conteúdo para amanhã para o seu paciente, né? Primeira coisa, então, o nome dessa live, né, é a seguinte: por que o seu paciente de RPG não evolui tanto no tratamento da escoliose, né? É claro que algumas pessoas tiveram aí bons resultados, eu também já tive bons resultados, mas existe uma parcela desses pacientes que não consegue atingir um bom resultado, e eu preparei uma apresentação para hoje exatamente para isso, para que vocês possam entender um pouco mais do que a ciência tem dito, tá? Mas respondendo brevemente, porque o RPG é um ótimo exercício, é uma ótima técnica, porém, para o tratamento específico da escoliose, precisaremos de exercícios específicos, ok? Como é uma deformidade tridimensional, nós vamos ter que pensar em tratar a escoliose de forma tridimensional, tá? Então, respondendo bem brevemente, que foi o tema, mas eu vou, lógico, destrinchar sobre isso. Eu quero deixar uma coisa bem tranquila para vocês, né? De uma forma bem leve, do jeito que eu faço isso no meu curso. Eu não estou aqui para falar bem ou mal de alguma técnica. Claro que as pessoas muitas vezes elas se sentem mal com o tema de uma live, com o tema de uma aula, com a forma que a gente lê alguma coisa na internet, mas o que eu sempre falo para os meus alunos, e tem um monte de aluno aqui que eu já vi, que fez o meu curso, eu falo o seguinte: eu quero colocar mais uma ferramenta dentro dessa maleta de conhecimento que vocês têm, e para poder melhorar o seu trabalho. Muito do meu trabalho veio de quando eu comecei a trabalhar com RPG. Então, muito dessas ansiedades, às vezes, das nossas frustrações, eu também tive essas frustrações com os meus pacientes do RPG, né? Então, o que acontece? Primeiro de tudo, o que nós precisamos é de trabalhar com ciência, né? Essa é a primeira coisa para a gente mudar a forma que a fisioterapia tem visto pelos médicos, pelos ortopedistas, pelos pacientes, pela classe, de fato, da área da saúde. Então, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta desde 2006, sempre trabalhei com essa parte de coluna, de RPG, depois eu fui para o Pilates. Só que no meu mestrado foi a hora que eu virou meu botãozinho sobre todas essas relações entre postura e disfunções e dor, né? Então, quanto mais a gente vai estudando essas relações que a gente por muito tempo acreditou e a gente aprende nesses cursos hoje, isso foi caindo por terra, né? Então, relação entre mochila e dor, celular e dor, postura sentada, em pé, agachar, não agachar, tudo isso, cada vez mais a gente tem entendido que a dor é muito mais do que isso e ela é multifatorial, tá? Por conta disso, hoje eu faço parte de um grupo de pesquisadores aqui no Brasil que estuda escoliose, tem um instituto que só trata escoliose, né? A gente tem uma parte do nosso trabalho aqui que só trata escoliose. Então, de fato, precisamos usar o que é de melhor para o nosso paciente para a gente poder melhorar ele.
tá? Eu acabei fazendo algumas formações fora para buscar esse conhecimento do que tinha de melhor na ciência, e hoje eu tenho trabalhado por essa união aí, a gente chama de tratamento da escoliose baseada em evidências, mas de fato é uma união de diversos raciocínios clínicos e científicos para a melhora do paciente, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Claro que quando o meu paciente piorou, quando o meu paciente foi para a cirurgia, quando eu tratava com ele com escoliose, é claro que isso me deixou extremamente frustrado, e aí você vai tentando buscar novas saídas, novas formas de tratamento, e quanto mais eu tenho argumentos, quanto mais eu tenho a ciência a meu favor, a minha margem de erro acaba sendo cada vez menor, ok? Seguindo, então, assim, depois me apresentei um pouquinho, né? Eu acho que o principal motivo de eu estar aqui, de fato, é porque eu quero fazer com que a fisioterapia seja melhor. A gente não perde paciente a gente não perde o paciente para o outro fisioterapeuta, a gente não perde o paciente para o Pilates, a gente não perde o paciente para outra pessoa. Hoje, na escoliose, a gente perde paciente, o fisioterapeuta perde paciente para a cirurgia. Tá? O dado dos Estados Unidos é que a gente tem 29 mil cirurgias todos os anos para reparação de escoliose. Alguns dados do Brasil, né, da ACD, por exemplo, era que eles têm uma fila de espera de 20 mil pacientes. Tá? A fila de espera do SUS pode chegar a 6 anos para uma cirurgia de escoliose. Então, o nosso paciente está, não só no Brasil, estou falando dos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, mas que o tratamento, de fato, conservador ainda não é o melhor do mundo, a gente também está pensando que a gente perde os nossos pacientes para a cirurgia. E é nisso que a gente tem que se agarrar e tentar melhorar cada vez mais a nossa forma de trabalhar. Tá? Então, pensem que hoje a nossa ideia dessa live aqui é de melhorar a prática clínica de vocês, para quem, lógico, está de coração aberto, para quem não está preso, você vai ver que vocês vão entender que eu não estou preso a nenhum método. Eu acho isso, me deixa muito leve, tá? Isso porque a partir do momento que encontrar uma outra forma de trabalho e se ela for melhor do que a gente está fazendo hoje, com certeza absoluta, eu, Rodrigo Andrade, a nossa equipe de Escoliose do Brasil vai mudar para isso, tá? Então, a partir do momento que a gente não tem clubismo, time de futebol, a gente vai para o que é o melhor, quem vai ganhar com isso, primeiro é o paciente, tá? Em primeiro lugar, o paciente, essa é a nossa ideia principal, tá? Eu acho que a gente pode começar um pouco com a nossa aula em si. Então, vamos começar minha aula, essa aula. Então, aqui tem o Escoliose Brasil, nosso grupo de pesquisadores brasileiros, né? Então, para começar a falar um pouco da nossa live, a primeira coisa que, de fato, eu queria falar para vocês é qual é a dose de exercícios que você utiliza para o seu paciente. Tá? Essa vai ser a nossa primeira conversa. Por que eu coloquei esse slide? Porque é o seguinte, quando eu fui estudar para fazer um projeto de doutorado, né, a minha ideia principal era pesquisar e saber qual era a eficácia do RPG. Tá? Porque tem poucos estudos e eu usava na minha prática clínica e achava que seria muito interessante a gente saber de fato se era bom ou se não era. E daí, o meu primeiro problema, a minha primeira dificuldade quando for comparar métodos era que os métodos que tinham evidência científica, eles faziam exercícios todos os dias, comparado com o RPG,
que, de fato, fazia exercício somente uma vez por semana. E aí, a prática clínica era de uma vez por semana, os métodos que tinham comprovação científica fazia todo dia. Como é que eu comparo uma banana com 7 bananas? A minha orientadora falou, isso não tem jeito, você não pode fazer isso, porque nenhuma revista científica vai aceitar você comparando uma banana com 7 bananas. Né? Impossível você fazer uma pesquisa científica no qual a dose é muito diferente. Mas eu falei, professora Silvia Amado, o que eu faço? Porque a prática clínica do RPG é de uma vez por semana, no máximo 2 vezes por semana. Mas não se faz exercício todos os dias. A gente passa orientações, obviamente, mas exercícios obrigatórios todos os dias não se faz. Então, o que eu falo para você é o seguinte, imagina que eu vou na musculação uma vez por semana e comparo com uma pessoa que vai 7 vezes na semana, certo? Qual é a diferença de uma pessoa que vai trabalhar uma vez por semana e outro que trabalha 7 dias por semana, né? Então, quando eu falar da dose, isso já é um problema, não só metodológico, mas é um problema muito interessante quando a gente fala de terapia, né? Eu preciso ter argumentos melhores, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? Um outro ponto que eu gostaria de levantar aqui para vocês era o seguinte, as posturas feitas pela RPG, na grande maioria das vezes, elas retificam o paciente. Se a gente for olhar, né, as posturas em RAM, né, principalmente RAM no solo, que faz a anteversão pélvica, né, as posturas deitada, as posturas, claro, tanto a sentada quanto em pé para frente, a bailarina, tal, sempre se orienta para o paciente manter-se as curvas fisiológicas. Mas você, como um RPGista, você, como um profissional que utiliza esse método, sabe, como eu também sei, que as posturas favorecem a uma retificação, certo? Por mais que você não queira, tá? E aqui, gente, eu não quero entrar nesse mérito. Mas o RPG que eu faço é o original, o RPG que você faz é falso, o outro é uma tal, o meu é o X. Não vem ao caso, porque quando se publica um estudo que deu certo RPG, você não questiona se esse RPG foi modificado, se era o mesmo, se era aquele, se era o outro. Mas quando dá errado, normalmente você faz isso. Então, para pensar se a gente está falando de uma forma de trabalho ou não, certo? Então, quando é positivo, eu aceito, que é o RPG qualquer um. Quando dá errado, eu não aceito. Aí, a gente tem 2 pesos e 2 medidas. Mas por que eu falei das posturas retificadas? Porque se eu for falar da definição da escoliose, que é uma deformidade tridimensional, tal, e se ela é tridimensional, vou voltar no slide anterior, essas posturas todas trabalham de forma reta, de forma somente alinhado, né? Então, de fato, não trabalha de forma tridimensional, mas nem vou entrar nesse ponto agora, curvas maiores de 10 graus do COB, isso aí. O que eu quero colocar é essa parte assim, a partir de 10 graus tem uma rotação, obviamente, mas olha lá, ela é caracterizada pela redução da curvatura no plano sagital. Olha aqui, a alteração no plano sagital, normalmente, né, a cefose e a lordose, elas são retificadas. Então, diminui, elas já têm por natureza um fenômeno de retificação. Então, é claro, a gente tem a rotação, eu gosto de usar essa imagem, né, da escada caracol, mas é nesse slide que eu quero mostrar. Existe um fenômeno muito comum da escoliose, que é o da flat back. Tá? Os pacientes já têm uma tendência à diminuição da curva e quando é aumentado, eles têm essa inversão da torácica, certo? Se eu já tenho essa inversão da torácica e trabalho, por mais que eu não queira, posturas que ajudam a retificar, olha só esse estudo, publicado agora, fresquinho, em 2018, tá? Pela escoliose, eles pegaram
458 pessoas e avaliaram pelo aquele EOS, que é um exame de imagem tridimensional. Compararam com os controles, foi feito lá na Hungria, e olha só, quanto maior era essa redução da cifose torácica, a maior estava relacionada diretamente com o COB, ou seja, quanto mais retificação eu tenho, como nesse caso, mais curva eu tenho. Então, é de fundamental importância que a gente tente corrigir essa retificação, voltar à correção com exercícios cada vez mais específicos, tá? Não somente pensando em posturas em cadeias musculares ou posturas estáticas, pensando em devolver a mobilidade e devolver a posição mais fisiológica desse paciente. Tá? Então, esse é um ponto muito importante de levar em consideração. Tá? E aí, eu coloquei um caso clínico aqui, muito interessante. Tá? Minha pergunta é, você trabalha a postura estática, né? Ou seja, alinhamento, mesmo em pacientes que já estão alinhados? Nossa, mas o paciente está alinhado? É isso mesmo. Olha essa paciente aqui, que por sinal a mãe dela e ela estão assistindo aqui, teve consentimento, obviamente, de estar aqui essa foto. Olha só que interessante o caso da Duda. Ela tinha uma deformidade bem importante, tá? Eram 48, 47 graus, não me recordo direito, tá? Uma curva só. Olha como ela estava totalmente alterada, mas quando, no padrão ouro, que é a radiografia, eu faço um alinhamento crânio-sacral, ela está alinhada. Quando eu faço minha avaliação pelo simetrógrafo, pelo laser, ela também está alinhada. E aí, gente, eu vou trabalhar posturas estáticas, todas aquelas posturas estáticas que eu acabo observando que são tratadas por um método fechado, específico. O que vocês acham? E aí, olha que interessante, se eu só consigo enxergá-la pensando na postura estática, esse paciente, no caso ela, é a paciente que acaba não dando tão certo esses tratamentos. Por quê? Porque eu fico secando gelo. Se ela não precisa de um trabalho estático, por que eu vou ficar fazendo trabalho estático? Não faz sentido isso na minha vida, né? Então, olha só que interessante. A partir do momento que eu faço outros tipos de análises funcionais do movimento, por exemplo, uma foto simples, só dela tirar o pé no chão, o apoio unipodal, que ela faz isso para subir um degrau, para subir e descer escada, na guia na rua, né, na calçada, para ela pular, para ela correr, que ela faz educação física. Olha como ela piora quando a gente, né, o centro de gravidade dela é deslocado para a direita. Olha como aumenta a curvatura dela. Então, se eu ficar trabalhando somente a parte estática e esquecer da parte funcional desse paciente, do que ele faz, que ele corre, ele pula, ele anda, ele caminha, ele sobe degrau, desce degrau, ele se equilibra, ela é um ser humano completo, que não é só músculo e fáscia, ela tem todo um sistema nervoso central envolvido por isso, né? Então, a partir do momento que eu começo a olhar outras partes dessa paciente, olha como, de fato, eu consigo enxergar o que ela precisa mais. E é esse o nosso segredo, esse é o nosso pulo do gato. É deixar de avaliar um paciente só olhando por uma ótica, né? Eu tentar entender que o caminho do paciente ele é muito mais abrangente, que eu não posso ser só osteopata, só RPGista, só pilates, eu preciso entender o quadro do meu paciente de uma forma maior, né? E tentar enxergar o que de fato aquele paciente precisa, né? E aí, como que a gente trabalha no RPG, por exemplo? Grandes rotações, né? Pensando que uma escoliose ela é tridimensional. Eu falei para vocês que o COB a gente sabe muito bem, a gente fala muito bem do COB, mas a gente talvez não esteja olhando para os outros lados desse elefante, né? É um elefante grande, só que eu só estou de um lado e só estou enxergando uma coisa.
Será que eu não preciso abrir meus horizontes para tentar enxergar mais partes dele? Né? Então, e a rotação é tão fundamental que nesse estudo da Eurospine, por exemplo, fala quais são os fatores que ajudam o meu paciente a aumentar, a progredir a curva. Quais são esses diversos fatores que podem me ajudar a prever essa progressão em meninas com escoliose idiopática do adolescente? O que é importante é a gente pensar sobre o crescimento, a curva principal, mas está falando aqui, ó, que a rotação vertebral ela é muito importante, tá? Ela é muito importante e de fato a gente precisa tentar entender qual é a forma que eu preciso enxergar esse meu paciente. Se eu não pensar na rotação de uma forma tão grande, tão importante, eu preciso entender um pouco mais sobre isso. Alguém me fez uma pergunta aqui sobre se essa paciente está alinhada. Quando a gente faz o alinhamento crânio-sacral, ela está alinhada. Tá? Não necessariamente ela, é claro, o que eu quero dizer é que ela tem uma curva, ela está desalinhada, mas ela está no eixo. Esse é o ponto-chave. Ela está no eixo. Então, se eu ficar trabalhando só eixo com ela e esquecer de olhar outras coisas, é claro que é importante trabalhar alguma parte desse ajuste. Mas, se você olhar o padrão ouro, que é aqui chamado alinhamento crânio-sacral, que é um padrão ouro de avaliação de alinhamento em qualquer cirurgião, em qualquer médico, em qualquer sociedade de escoliose, eles vão falar que ela está no eixo. Pela classificação de Lenk, pela classificação da Catarina Schott, você vai ver que essa paciente, ela entra em uma parte como alinhada. Então, voltando aqui, só falando que a rotação ela é um fator importantíssimo ou fundamental para a progressão dessa curva. Então, se eu não agir de uma forma muito importante na rotação, eu vou, de fato, também deixar de lado uma parte da tridimensionalidade. Tá? A gente fica muito focado somente no COB, na curva. Né? 99,9% dos meus pacientes. Tá? A gente só trata escoliose aqui com esses métodos. Eu pergunto para eles, você sabe, e eles já passaram por outros profissionais, por médicos, por RPGistas, por pilates, por fisioterapia comum. Eu pergunto, você sabe como que é essa escoliose? Para que lado ela está? O que está acontecendo com ela? Todas elas respondem não. Elas só sabem do COB. Então, eu só fico olhando para uma parte da dimensionalidade e esqueço duas de lado. Tá? Então, agora, nesta foto, eu posso falar, claro, ela está ainda mais alinhada, mas ela continua no eixo. Tá? Então, a diferença do trabalho é que ela, mesmo com o RICER 0, tá? Ela ainda tem muito para crescer, nem começou o jogo. Eu gosto de falar bastante que a escoliose é um jogo de futebol e o nosso adversário é muito difícil. Ele é chamado de Real Madrid, Barcelona, Juventus, é esse adversário. Quando eu fico, quanto mais nova essa paciente quanto mais imaturidade óssea ela tem, mais eu estou no primeiro minuto de jogo. Eu tenho 90 minutos pela frente. Quanto mais eu acabo chegando no final do crescimento ósseo, RICER 4, 5, o jogo vai acabando e a chance da progressão é menor. Então, se a gente empata contra o Real Madrid, já é uma melhora. Quando a gente diminui 6, 8 graus, 10 graus de uma paciente que tinha tudo para evoluir, a nossa mudança é muito maior. Tá? Então, outra pergunta que eu vou fazer para os senhores é a seguinte: como melhorar a amplitude de movimento de pacientes rígidos como essa paciente? Tá? Essa é uma paciente que, se ela é rígida desse jeito, primeiro que ela não consegue se arrumar e se corrigir. Segundo, que a efetividade de um colete ortopédico para uma paciente dessa é muito menor. É muito menor. Por que é menor? Porque
se ela é tão rígida, o colete não consegue empurrar ela suficientemente para deixar ela mais alinhada. Então, quanto mais rígida, mais dificuldade eu tenho nessa paciente. E aí, se eu trabalhar só pensando em posturas estáticas retas, eu nunca consigo melhorar alguma coisa dessa paciente. Tá? Por isso que a gente se divide pacientes em grupos rígidos, flexíveis, para a gente tentar entender qual é o melhor cenário e o melhor tratamento para cada paciente. Então não existe melhor método infalível, eu nem acredito nisso, só acredito que a gente tem que tratar o paciente após ser comprovada aquela eficácia. Tá? Então eu vou falar um pouquinho quais são as reais evidências científicas sobre o RPG para a prática, para pacientes com escoliose idiopática do adolescente. Então o que a gente tem na literatura hoje? Tá? A gente justifica um método que toda fisioterapeuta, fale de escoliose, ou médico, ou profissional da saúde, pense no RPG como tratamento primeiro da escoliose, pensando na postura dele, baseado em 2 estudos. Tá? 2 estudos. Primeiro que eu vou falar, um estudo numa revista nacional, na qual a qualidade metodológica no slide seguinte eu vou falar, tá? Mas a primeira coisa que eu vou falar um pouco mais sobre a qualidade metodológica. Primeiro que é um estudo com 20 participantes, que é uma amostra relativamente pequena, sem avaliador cego, tá? Isso cai uma nota considerável no Pedro, porque uma vez que eu avalio e eu mesmo reavalio esse paciente, se eu for pensar em estudo científico, sua qualidade cai consideravelmente, porque você concorda que eu quero que o meu paciente melhore, né? Você quer que o seu paciente melhore. Ninguém está falando que a pessoa é antiética, a gente está falando que isso é uma forma inconsciente que todas as pessoas têm de avaliar e reavaliar o seu próprio paciente. A gente tem uma tendência, quando a gente trata e a gente avalia, a que o nosso superestimar os resultados. Tá? Então, em pesquisa científica, avaliador cego, medicamento duplo cego, isso é fundamental para isso estar no mercado, por exemplo. Tá? Falando um pouco mais, eles só avaliaram esse paciente em 12 semanas. Então, vamos pensar que o tratamento de uma adolescente que dura aí toda a sua fase da puberdade, pode durar 4, 5 anos, foi avaliado somente em 3 meses, tá? As sessões foram de 25 a 30 minutos, que você é RPG, você faz muito mais que isso, mas na pesquisa eles fizeram 30 minutos. Não entendo porquê, tá? Fizeram 3 meses de acompanhamento e eles viram um resultado comparado com o grupo controle, que é outra questão muito antiética. Por quê? Se eu faço uma intervenção e comparo com nada, em uma patologia que eu sei que vai piorar, que a história natural da doença é piorar, isso eu nem sei como qualquer comitê de ética deixou passar esse estudo, porque não deveria ter deixado passar. Tá? Ele conclui que o método RPG apresenta melhora no quadro da escoliose não estrutural, só que baseado em 11 pessoas. Tá? Em 20 pessoas, dividido em 2 grupos, 10 para cada lado. Tá? Então a gente está justificando a prática clínica de um país chamado Brasil, do tamanho dessa magnitude, um estudo que avaliou 10 pessoas, tá? Comparado com nada por 3 meses. Vê se faz sentido isso na sua vida. E aí tem um outro estudo também nacional que fala 1 ano de evolução do RPG, tá? Esse aqui já avaliou por 1 ano e no decorrer de 1 ano com RPG, o tratamento RPG não foi eficaz para reduzir a coagulação desses pacientes. Tá? Só para falar para vocês, quando eu pego lá no Pedro, eles comparam a qualidade de qualquer estudo nacional escrito em português e a média do mundo. A qualidade de uma nota metodológica de 0 a 10 dos estudos nacionais é por volta de 3. Você passaria numa prova por volta de 3? O que eu quero dizer para vocês? Que quando a gente estuda um artigo, que esse artigo, de fato,
tem uma nota muito baixa metodologicamente, ou seja, tem um alto risco de viés, esse estudo, quando você lê ele mais atrapalha a sua prática clínica, o seu raciocínio clínico, do que ele te ajuda, tá? Então, primeiro a gente precisa ler os guidelines, as diretrizes internacionais. Depois a gente tem que ler revisões sistemáticas. Depois a gente vai lendo os estudos clínicos, tá? Então, quais técnicas são utilizadas no tratamento da escoliose no Brasil? Tem lá RPG, Pilates, Stretch, Klep, Sorrier, Mézières, né? Kinésio de um lado e ventosa do outro, com a ideia de que a kinésio contrai, a ventosa relaxa, contrai de um lado e relaxa do outro, mesmo sendo uma desordem do sistema nervoso central, causada por ordens genéticas, hormonais. A pessoa coloca uma técnica que ela aprende no final de semana para tratar uma doença extremamente progressiva e complicada, que está levando nos Estados Unidos todos os anos 29 mil pessoas para a cirurgia. Tá? Então, por que no Brasil os tratamentos da escoliose, os conservadores, não são baseados nas evidências científicas? Tá? O que eu tenho falado bastante, essa é uma paciente que chegou aqui para mim, faz alguns meses, e ela chegou para mim, ela fez assim, ó, a minha filha, eu descobri a escoliose dela com 38 graus, ela tinha o Risser 0, e eu fui nos melhores médicos, os melhores especialistas, eles me indicaram o tratamento, RPG e colete de Milwaukee, e eu fiz. A minha filha usou por 23 horas, 1 ano, sem parar. Ela foi 2 vezes na fisioterapia, fez todos os dias, e hoje a minha filha está com 65 graus. Tá? E ela foi o crescimento ósseo, ela teve um estirão, ela tem um Risser 2/3 e foi para 65 graus. Tá? A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: imagina se essa mãe, ela falou, o que eu faço? Porque eu fiz o que tinha de melhor, o que me disseram para fazer eu fiz. E a minha filha fez a fisioterapia, usou o colete. Falei, olha, hoje a indicação internacional é a cirurgia mesmo por causa da sua filha. Tem uma curva muito grande, com um Risser muito pequeno, ainda tem muita chance de progressão, e o tratamento hoje é cirúrgico. Ela falou, mas eu fiz, eu paguei, eu perdi meu tempo, o que eu faço? O que vai acontecer no futuro, já está acontecendo em países de primeiro mundo, já acontece aqui no Chile, quando os pacientes se sentem, como você vai comprar alguma coisa e se sentem injustiçado, eles vão começar a entrar na justiça e processar as pessoas, tá? Eu repito, eu falei em 2 lives seguidas que eu dei uma aula para um chileno, e o chileno falou que o fisioterapeuta da cidade da onde ele estava lá perdeu o seu registro de fisioterapia porque ele estava usando ventosa, e ventosa não tem evidência científica. Olha que doido que se isso pega, o que acontece, né? Então, mas os clínicos me respondem uma coisa: mas o meu paciente melhora, o meu paciente melhorou. Quando eu falo do seu paciente, um paciente, a gente está falando de série de casos. Tá? Mesmo os meus bons casos aqui são séries de casos. Isso a gente não pode evidenciar como uma excelente coisa. Tá? A gente está falando que é o nível mais baixo da evidência científica. A gente está falando de 10,5 milhões de pessoas com escoliose. O meu paciente, um único paciente, se ele melhorar, isso não faz sentido. Não posso me basear somente pela história clínica do meu paciente. Eu preciso de prática baseada em evidência. Preciso de pesquisas de alta qualidade, eu preciso que o meu paciente adere ao tratamento, e eu preciso que o profissional saiba usar a melhor evidência científica, né? Por isso que eu fui em 3 continentes buscar o que tinha de melhor para o meu paciente. Fui para a Itália por 3 vezes, eu fui para Hong Kong, eu fui para os Estados Unidos. Esse ano eu vou novamente, a Ariane e eu, fazer o 2º módulo do método de Barcelona. Então, é constantemente difícil procurar a melhor evidência científica. Custa dinheiro, custa tempo, mas o paciente tende a ganhar com isso.
Tá? Então, quando eu falo da melhor evidência científica, a gente fala, ó lá, revisão sistemática da Cochrane, por exemplo, publicado na Spine Journal, onde a gente publicou o mesmo jornal que a gente publicou o nosso estudo de rastreamento. Tá? Então, quando eu falo não estou falando de um paciente, nesse caso aqui, nessa revisão, a gente está falando de 154 participantes. Tá? O estudo clínico randomizado mostrou que o tratamento conservador pode melhorar os pacientes com escoliose. Um estudo falou que os exercícios específicos podem também diminuir o uso do colete ortopédico. Quando a gente fala de exercícios, a gente fala de curvas de 10 a 25 graus. Tá? E a conclusão dele, essa conclusão dessa revisão de alta qualidade, recomenda exercícios específicos para escoliose, tá? Em adolescentes. E ele fala que exercícios são mais efetivos que estimulação, eletroestimulação, que tração e que correção postural para regredir a progressão da escoliose. Ok? A gente segue as diretrizes da SOSORT. SOSORT é a Sociedade Científica Internacional de Escoliose do Tratamento Ortopédico e Reabilitação. Ela traz diretrizes, caminhos, o que tem de melhor qualidade científica, com o objetivo de mostrar o que tem de melhor no tratamento conservador, tanto para os pacientes quanto para os profissionais. Tá? Então hoje a gente tem evidência nível 1 de reabilitação fisioterapêutica. Então você não pode falar que você não estuda porque não existe estudos, porque existe nível 1. Tá? Para cirurgia, só para vocês terem ideia, não existe estudo nível 1. Para colete existe e para fisioterapia existe. Tá? A SOSORT usa o termo de exercícios específicos de fisioterapia para escoliose. Tá? São representadas as 7 escolas com comprovação científica. A gente tem 6 ensaios clínicos randomizados, nível 1 de evidência, e mais de 50 artigos sobre essas 7 escolas, que não são nível 1 os outros, mas com comprovação que podem ajudar o seu paciente. Tá? Esses são os métodos com evidência científica, o método Schott alemão, foi a formação que eu fiz em Hong Kong do Dr. Weiss, a Escola de Barcelona de Fisioterapia para Escoliose do Dr. Rigo, em BSPTS, que a Ariane e eu fizemos em Nova York o primeiro módulo, vai ter o segundo agora em julho. O CIAS, eu fiz a formação chamada Master Zico, foram 3 módulos, tá? De vários dias, para poder entender muito do que são todas essas disfunções da coluna vertebral. Dogomed na Polônia, Side Shift na Grã-Bretanha, abordagem de Lyon na França e a terapia individual funcional para escoliose, a FITS também na Polônia. Essas sim são as técnicas comprovadas pela PubMed e pela SOSORT. Okay? Então, olha o que as diretrizes nos pedem. Pedem tanto os tratamentos individuais quanto em grupo, correções proativas para evitar cirurgia, pensar numa autocorreção para evitar a desaceleração da progressão, ajudar o paciente nas tomadas de decisão. Aqui, olha, lembra da dose? Exercício de programa para casa, exercícios para casa. Os pacientes precisam fazer exercício todo dia para mudar essa ideia que eles estão do sistema nervoso central. Tá? A gente também precisa pensar na prevenção e estratégias do enfrentamento da dor. Tá? Quando a gente fala de autocorreção, é isso aqui, ó. Eu tenho uma paciente que ela tira uma radiografia parada e a hora que a gente faz a autocorreção tridimensional, ensina ela a corrigir em todas as posições, nas 3 dimensões, ela começa a entender o que é o normal. Então é igual a gente começa a informar o sistema nervoso para que ele volte a contrair os músculos de forma mais equilibrada, de forma mais inteligente. Eu sempre falo que eu acho que o que eu quis mudar muito quando eu trabalhava muito com RPG é que hoje o tratamento do meu paciente é totalmente ativo. Tá? Eu praticamente só oriento a paciente a fazer exercícios em casa todos os dias. E aí você vai falar assim para mim, mas isso é difícil. É difícil, mas é o que tem de melhor para o seu paciente melhorar. Se ele não fizer exercício todo dia, ele não vai melhorar. Ok? Então é fundamental que ele faça isso, que ele faça essas correções. E aí a gente ensina diversas formas de correção desse meu paciente para que ele comece a se corrigir em todas as posições, de todas as maneiras.
ok? Em exercícios cada vez mais funcionais, mais corretivos, e que só assim eu consiga fazer com que ele, de fato, evolua no tratamento, pensando nas suas funções, pensando nos todos os planos, no COB, na cifose, na lordose, nas rotações, ok? Nos exercícios cada vez mais funcionais deste paciente. Então, o nosso objetivo é mudar, sair da caixinha, colocar o meu paciente para pensar de uma outra maneira o sistema nervoso central dele, de fato, tentando automatizar essas funções simples. Muitas vezes é sentar e levantar de uma cadeira, ficar num pé só, ensinar ele a voltar a andar da forma mais automática e corretiva. Então, o que eu preciso fazer para o meu paciente, de fato, é reprogramação do sistema nervoso central. Então, eu convido a vocês, quem está aí do outro lado, pensar, de fato, como vai ser aí lá na frente a nossa forma de trabalho. Então, convido a vocês que quem tiver vontade de pesquisar escoliose, isso é um grupo aberto, um grupo de pessoas que torcem para o Brasil, para mudar a forma de trabalhar o Brasil, né? Então, a gente mudar o patamar do Brasil, e a gente já está alcançando coisas bem importantes e torço para que vocês entrem no nosso time. Estou aqui para tentar ajudar um pouco a prática clínica de todos vocês. Então, essa foi alguns pontos que eu gostaria de levantar para vocês. A nossa ideia, então, primeiramente, era fazer com que o nosso paciente também entendesse a forma que a gente trabalha enquanto fisioterapia, que de fato a gente pode aí alcançar coisas maiores, tá? Fico bastante feliz aí com essa forma de trabalho. A gente vai abrir daqui a pouco aí mais para perguntas. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre a forma, né, que é a formação continuada aí no tratamento da escoliose baseada em evidências, que é de fato essa junção desses métodos científicos, dessa forma de trabalho que eu tenho feito. Claro que isso é uma vida, então vocês que ficaram bravos ou não por eu ter falado do nome RPG, muito do que eu faço hoje, muitos comandos, muitos toques, muitas formas de agir com o meu paciente, claro que está na minha essência, está no que eu evoluí, e eu acho e acredito que vocês também possam ter o que é o de melhor aí no tratamento conservador, que é baseado numa subclassificação de subgrupos, muito parecido com a ideia dos subgrupos lombares, tá? Então, a gente tem feito isso aqui no tratamento baseado em evidências, e tentar entender quanto esse paciente vai precisar de exercício, tentar entender um pouco mais sobre coletes, tentar entender quando é necessário cirurgias. Então, desde uma avaliação radiográfica muito inteligente, quanto uma avaliação clínica também bem importante. Então, o meu objetivo quanto formação, né, de profissionais na verdade, ensinar exercícios baseados nessa modulação, nessa reorganização do sistema nervoso central desse paciente. Tá? Vejo que tem aí várias, por exemplo, o Arthur Padão, um grande amigo, falando sobre a forma que hoje o cérebro age na dor, e na escoliose não é diferente, nos problemas posturais não é diferente. Enquanto a gente não mudar essa forma de reprogramar esse sistema nervoso central, a gente não vai conseguir mudar muito esse paciente. O principal objetivo é ter uma forma eficaz de tratamento da escoliose, tá? Comprovada cientificamente. Hoje os pacientes estão buscando isso. Hoje eles estão buscando, de fato, uma forma inovadora de tratamento, uma forma que o filho dele vai ter mais chances de dar certo. Então, desde uma avaliação clínica muito, muito importante, uma avaliação radiográfica também muito importante, pensando nessa tridimensionalidade do paciente. A gente também ensina
essa forma pioneira que o nosso grupo lá da USP fez para avaliação do rastreamento escolar. Então, a gente também ensina a mesma forma que o mundo todo avalia esse rastreamento, porque quando a gente vai em busca dos pacientes, a gente consegue avaliar e prevenir essas deformidades mais severas. O que acontece hoje no Brasil é que quando a mãe descobre a escoliose, ela já está com 40 graus. E aí o tratamento é muito mais difícil, precisa de colete, muitas vezes precisa também de exercícios específicos, né? Eu acho que isso é importante. Então, despertar essa consciência, eu acho que é fundamental. Então, a minha ideia, quando eu falo aqui de trabalhar, é melhorar a forma que você trabalha com o seu paciente. Tá? Eu acho que essa é a principal forma aí de trabalho. Imagina que você vai tratar um paciente dos 10 anos aos 15 anos dele. Né? Quanto que isso, não pensando numa forma mais também de sobrevivência do fisioterapeuta, é uma forma muito importante de ser trabalhado. Se você não quer melhorar a sua prática clínica, fico triste, porque a fisioterapia e o seu paciente só tende a perder com isso. Olha, tem um estudo, eu até coloco no meu curso, esse estudo de Pilates. Eles avaliaram pessoas com escoliose, mas eles avaliaram pessoas que tinham escoliose e avaliaram o quesito dor. Eles não avaliaram a melhora do ângulo de Cobb, a estabilização do ângulo de Cobb, eles avaliaram o quesito dor. Quando eu avalio somente uma variável e esqueço da outra, para dor, se você tem dor e quer tratar a escoliose, e tem escoliose que quer tratar só a dor, você até pode fazer. Só que o perigoso da escoliose não é a dor. O perigoso da escoliose, de fato, é a progressão da curva. Porque ela vai aumentando, ela piora para a cirurgia. Esse é o problema da escoliose. Tá? Então, é esse estudo que tem, mas tem nada, tá? Quem garante que os exercícios se eles fazem em casa ou não? Primeiro, muda a forma de tratar o paciente, tá? Quando o método é baseado no que ele faz e não no que eu faço, isso já muda totalmente, tá? O tratamento é baseado no que ele faz em casa e não no que eu faço. Tá? O que eu faço é ensinar melhor exercício, fazer uma melhor avaliação, entender se deu certo ou não, e aí eu faço o caminho. Eu, por exemplo, tenho algumas formas de saber se o meu paciente fez ou não. Você pode, por exemplo, entregar para ele um calendário e a mãe dele tem que riscar todo dia se ele fez ou não. Tá? Essa é uma forma muito simples que a gente está utilizando na pesquisa para saber se o paciente fez ou não. Ele pode mentir? Pode mentir. Só que é a saúde dele. Né? Se você fizer uma pesquisa com anticoncepcional e a pessoa falar que tomou e não tomou e jogar fora, esse é o risco que qualquer ensaio clínico vai acontecer e vai existir. Tá? E ela engravidar, tá? Isso aí, né? A gente não tem como... a gente vai confiar no nosso paciente, tá? Só que quando ele volta em um mês, eu faço toda a avaliação novamente, todos os meses, tá? Veja se você está avaliando o seu paciente todo mês. Se você esquece, só avalia e não avalia nunca mais. Tá? Se você faz uma avaliação todo mês, com escoliômetro, com um teste específico, com a postura, você vai indo para uma direção de tratamento. Se aquele tratamento não deu certo, aí você começa a pensar em outras coisas. Ou que ele não fez, ou que ele fez errado, ou que a escolha do meu exercício não foi a mais indicada, ou o coletivo não está dando certo. Então, eu tenho que confiar no meu paciente. Primeira coisa, o método é baseado no que ele faz e não no que eu faço. Tá? Olha lá, Jaqueline Duarte. Na sua opinião, associar o RPG ao método de exercícios de autocorreção pode melhorar o caso do paciente? Depende. Se esse paciente estiver totalmente desalinhado no alinhamento crânio-sacral, e aí o RPG pode ser legal, mas e se o paciente for rígido? E se o paciente faltar força de abdômen, core, se faltar força de eretores, se o paciente ele não tiver controle motor para fazer funções simples, aí para esse paciente não vai funcionar tão bem. Tá? A gente tem que pensar muito além do que só a postura. Mas a autocorreção ela é bem importante. Tá?
Olha, o que eu vou falar para vocês? Vocês vão me perguntar várias vezes se o método CLAP e FNP na escoliose, se ele seria interessante. Olha, eu acho ele bem interessante, eu acho o raciocínio interessante, eu uso muito o raciocínio dele, eu gosto, só que o que eu tenho que pensar, primeiro é na dose, segundo, o paciente não pode ficar dependente de você, ele tem que fazer exercício 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias do ano. Tá? Se ele não fizer isso, a chance é de dar errado. Porque se eu não colocar a dose todo dia, eu vou perder para o Real Madrid, que o Real Madrid está tentando fazer win todo dia. Tá? Isso é muito importante. O que eu faço é deixar 10 minutos finais do tratamento para ele fazer exercícios indicados para casa e ver se ele está fazendo correto. Olha, a Nath Pires deu uma sugestão e eu faço isso. Tá? Toda vez que o meu paciente volta, eu refaço os exercícios que ele fez, faço uma avaliação nova, vejo o que deu certo, o que deu errado e tento mudar o que deu errado e continuar evoluindo o que deu certo. Tá? É isso mesmo que eu faço. Tá? Você trabalha com exercícios de abdominais em ponte ou mais exercícios globais? A gente tem separações, tá, Rodrigo Freitas? Exercícios específicos e exercícios gerais. Tá? Exercícios, às vezes eu preciso estabilizar um transverso do abdômen, porque ele vai me ajudar a organizar aquela postura, aquela coluna para que essa coluna cresça bem. Mas às vezes não, às vezes eu preciso fazer uma coisa mais geral, tá? Porque os músculos específicos estão trabalhando bem. Então, ela é uma boa forma de trabalho, só que não pode ser a única. Tá? Você aprendeu o CLAP na faculdade, ele é um bom exercício, mas ele não pode ser o único. Porque ele só vai trabalhar uma forma, uma coisa muito específica. Isso aí tem que estar contido na sua série. Esse é o segredo do sucesso. Tá bom? Beijo, até mais.